Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa socialização de práticas e nós contamos com a presença da Juliana. A Juliana é coordenadora lá da escola Carolina Mendes Tami e ela vai falar para a gente um pouco da abordagem investigativa, trazendo um pouco da teoria e também ela vai falar da prática dela em relação ao assunto. Juliana já está aqui na nossa sala. Bem-vinda, Juliana. Bom dia. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, tá tranquilo. Vocês querem que eu comece já? Pode começar. Belezinha. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu vi que alguns nomes conhecidos, pessoas que eu já trabalhei em outros anos, ou até esse ano mesmo. Então, fui convidada pela Patrícia e pela Juscelene para vir conversar um pouquinho sobre essa abordagem investigativa, que não é algo novo, mas ela está em alta, né? Está em evidência agora por conta das transformações da nova BNCC, e o currículo paulista acompanha, né, essas transformações. A gente está vendo aí toda a implementação do novo ensino médio, e ela tem tudo a ver com essas novas propostas. Bom, então, para quem não me conhece, para eu me apresentar, né, apresentar minha trajetória, então, eu sou formada em Biologia, fiz o bacharel na Unesp, depois eu fiz uma complementação pedagógica para obter a licenciatura. Eu era a pessoa que não queria ser professora, eu queria, enfim, trabalhar em laboratório, fiquei fazendo isso a faculdade toda, odiei, e me encontrei na sala de aula, então fui buscar uma formação adequada para isso depois. Realizei o MBA em Gestão Escolar aqui pela Exalc, uma especialização em educação empreendedora, que eu também trago um pouquinho desses aportes teóricos sobre esse aspecto. Fiz um aperfeiçoamento aqui na UFSCar em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Terminei recentemente um mestrado em Ensino de Biologia pela Unicamp e estou no último ano de Pedagogia na Univesp. E eu leciono Ciências e Biologia tanto na rede pública quanto na rede privada. Na verdade, agora, na rede pública, eu estou como coordenadora da Escola Carolina Mendes Tami, mas eu leciono Ciências e Biologia no Colégio Tales de Mileto e Biologia no COTIP. Então, fazendo o link, né, com a nossa Base Nacional Comum Curricular, a abordagem investigativa, ela não aparece... a Base Nacional não direciona para a abordagem investigativa, mas ela dá muitos sinais de que essa abordagem ela é uma abordagem bacana e possível de desenvolver todas as propostas dessa nova base comum curricular. Então, a nova BNCC, ela traz, né, uma divisão em competências gerais e ela traz as competências específicas de área. Então, no meu caso, que sou da biologia, né, faço parte das ciências da natureza, junto com o pessoal de química e de física. E aí a gente tem também as competências específicas da área de matemática. No caso de ciências da natureza, as 3 disciplinas, elas conversam o tempo todo. Então, nós temos essas competências específicas, mas não é para a biologia, ou para a química, ou para a física. É para as ciências da natureza, tá? Nessa nossa base, nessa nova BNCC, ela traz alguns aspectos, e entre eles, o que merece destaque, casando com a abordagem investigativa, é o fato de que ela diz que no ensino médio a gente tem que fortalecer a investigação que foi desenvolvida no ensino fundamental. Então, lá no ensino fundamental já fala diretamente disso, e no ensino médio fala que a gente tem que fortalecer aquilo que já foi aprendido, né, apresentado, desenvolvido no ensino fundamental. Além disso, a BNCC, por ela ter esse caráter de tentar trazer currículos mais diversos, em respeito à diversidade, o desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação, de você conseguir, do estudante, né, conseguir entender conceitos sociais, políticos, ecológicos, tudo numa grande esfera, né, tudo interligado,
conseguir comunicar para diversos públicos, usando diversas tecnologias de informação. Então, tudo isso aparece na nossa Base Nacional Comum Curricular. E, obviamente, que não é só uma competência das ciências da natureza e da matemática, mas para a gente, ela aparece mais vezes, né? Essas indicações aparecem mais vezes. O fazer ciência, ele ainda está muito ligado às ciências da natureza, o que inclusive é um erro, né? Porque faz ciência em qualquer área, humanas, linguagens, todas as áreas a gente tem ciência acontecendo, sendo realizada, tá? Mas na nossa BNCC ela enfatiza ainda, principalmente ciências da natureza, ok? Bom, daí eu trouxe para vocês aqui os 3 tópicos que eu gostaria de dar uma conversadinha por cima, porque daria para ficar horas e horas falando de cada um desses tópicos, então eu amarrei um no outro, né? Eu trago para vocês o que é essa ideia de educação empreendedora. O próprio nome, educação empreendedora, ele é bem criticado por algumas pessoas, mas normalmente é por quem vê a palavra empreendedora já com uma coisa, né, econômica, e aí a gente vai ver que não é isso, né? Não é o aluno, enfim, gerar lucro, gerar dinheiro, não é essa a intenção. As metodologias ativas, então, como essas metodologias ativas elas podem ajudar na construção dessa educação empreendedora e como as atividades investigativas estão dentro da metodologia ativa. Então, uma coisa vai linkando a outra. E aí vocês vão ver que durante os slides eu trago algumas frases, né, do nosso patrono da educação, que é o Paulo Freire, que faz todo sentido. Então, a gente ainda está promovendo uma educação crítica, né, que faz com que esse nosso estudante ele tenha uma postura ativa frente ao mundo, não só a sala de aula. Então, a primeira frase que eu trouxe dele é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Bom, antes de tudo, eu queria trazer para vocês, na verdade, eu queria ouvir de vocês, eu trouxe alguns temas que são relacionados, os 2 primeiros, mais à minha disciplina, que é biologia, e um que é um tema geral, pode ser trabalhado com qualquer disciplina, e eu gostaria que vocês sugerissem outros temas. Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês pensassem como que vocês, lá quando estavam na escola, eram estudantes, como que vocês aprenderam esses conteúdos, né, esses tópicos, ou outros tópicos que vão surgir na nossa discussão, e como que vocês dariam essa aula hoje em dia, pensando que você quer dar uma aula diferente. Então, você quer sair de uma aula tradicional, tá? Então, por exemplo, né, o tópico fermentação. Vou lá na lousa, escrevo fermentação e falo. Eu queria que vocês propusessem uma alternativa para uma aula de fermentação diferente, tá? Fotossíntese, mesma coisa. Fake news, outros temas, né? Principalmente o pessoal da matemática, física, química, algum tema que vocês acreditam que dá para construir uma aula diferente da lousa, de um slide, né? Diferente desse jeito tradicional e muitas vezes passivo, né? Que só o professor fala e o aluno fica escutando. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como que vocês, se vocês querem contar como que vocês aprenderam essas temáticas na escola, quando eram estudantes, e como que vocês sugeririam que esses tópicos fossem dados em aula de uma maneira diferente, sem ser expositiva. Pessoal, fiquem à vontade para compartilhar aqui com a gente as suas experiências. A proposta é realmente que vocês participem, então não fiquem receosos para poder participar. Mapa mental. Faria um mapa mental? Isso. Seria construindo um mapa mental com eles ou você entregaria um mapa mental para eles? Construção conjunta, construção de conhecimento. Legal, legal. Mais alguém? Fermentação dá para trabalhar também culinária, né? Que já trabalharia também tanto a fermentação quanto matemática, habilidade de matemática. Daí você cozinharia com eles tipo um pãozinho, sim? Isso. Legal. Ou bolo. Bolo. Bom dia, pessoal. O professor Bom dia. Barbosa.
É que eu estava pensando aqui faz tanto tempo já que nós já fizemos isso aí, né? E uma das coisas assim que mais eu achei que ajuda bastante assim é fermentação. Já trabalhei um pouquinho. É fermentação alcoólica, né? A produção de leveduras, né? Enfim, né? Para produção do álcool e pinga, enfim, né? Mas eu acho que dá para trabalhar bem isso daí no laboratório, na escola, com material bem simples até, né? Uhum. E com a participação boa do aluno, porque esse é um assunto atual, né? Energia, e é uma curiosidade que eles têm também, né? E como que o senhor conduziria essa aula? Você faria e eles veriam? Você distribuiria os instrumentos para eles fazerem? Inicialmente, né? Teria que municiá-los, né, do assunto, né, montar por grupos para que seja feita uma pesquisa, né, entrar numa pesquisa na web, né, sobre fermentação e tipos de fermentação, e eu só ficaria na mediação, bem dizer, e deixaria para que eles pesquisassem, né, e a partir da curiosidade deles, em determinados momentos, primeiramente, a gente vai intervindo. E depois, virando a parte mais prática, assim, né, da aplicação, aí cada um, né, dentro do seu estudo, cada equipe dentro do seu estudo, dentro da sua pesquisa, ela vai tentar desenvolver um meio material, né, que eles vão trabalhar, né, seja garrafa PET, seja lá uma coisa mais formal, né, uma coisa mais laboratorial, né, para que eles possam desenvolver chegar num objetivo, né, e descrever todo esse processo que eles passaram da fermentação alcoólica, até chegar no produto final. Cada um tem cada equipe, é lógico, ela vai ter uma visão, vai ter uma experiência em cima disso, né? Vai ter suas argumentações e, enfim, aí no final faria um fechamento entre eles, né? Um questionamento entre eles, né? Tipo uma culminanciazinha entre eles, um fechamento para que tenha assim um finalmente da visão de cada equipe, né? Bacana, bacana. Mais alguém? Juliana, tem Oi. alguém que está com a mão erguida, mas o nome não aparece para mim. Pode falar quem ergueu a mão. Antônia, eu vou fazer um comentário aqui de uma experiência que eu tive quando eu trabalhei na Integral, no APAF. Essa experiência, ela aconteceu na disciplina de eletiva, né? Não era numa disciplina regular. Eu não sei o que a professora está... na realidade, a professora está querendo que a gente indique, né, a metodologia que a gente usou, se foi investigativa ou não. Essa disciplina, essa eletiva, foi desenvolvida em parceria com a professora de ciências, que na época era a Neuza, né? E a gente trabalhou a questão de preservação do meio ambiente. E a nossa culminância foi a produção de sabão, né? E quem ficou... Eu sou formada em História, né? Não tem nada a ver com ciências, não entendo nada de reações químicas, nem de reações homogêneas, heterogêneas, não é minha área. Mas quem ficou responsável pela fabricação do sabão foi eu, né? E a gente fez o sabão na escola, inclusive foi na culminância, esse sabão foi entregue para as pessoas que foram visitar a nossa culminância como forma de lembrancinha. E eu lembro que, assim, os alunos adoraram, porque, assim, juntaram a teoria que era dada pela professora Neuza, né? Toda aquela teoria de reação química, de preservação do meio ambiente, na aula prática, né? Que foi a produção do sabão. Então, essa metodologia investigativa, a gente já desenvolve ela, né? Algumas vezes, mas ela como que eu poderia dizer? Ela tem que ter um resultado prático, né, para o aluno poder entender o funcionamento. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada.
Mais alguém de outra área, saindo um pouco da bio, algum conteúdo que vocês acham que dá para trabalhar saindo da lousa? Alguém da matemática pode colocar aqui para gente uma experiência? Da física também, que é diferente, né? É que a química e a bio são bem parceirinhas, assim. Inicialmente, quando você trabalha com atividades investigativas, a ideia é propor um problema, né? Então, inicialmente, com qualquer uma dessas temáticas que a Juliana colocou aí, eu trabalharia com a proposta de uma situação-problema, ou uma questão aberta com os estudantes. Legal, bacana. Boa tarde. Na verdade, essa parte da investigativa, eu poderia, por exemplo, abordar uma sala de aula invertida, por exemplo, para trazer o protagonismo de conhecimento, para incentivar o aluno, ou talvez não fosse a mais adequada para essa situação. Confesso que eu ainda estou meio perdido nesse aspecto. Kleber, qual que é a sua área? Matemática. Matemática? Vamos Isso. vou pensar nos exemplos que o pessoal deu da manhã, né? Quando você, por exemplo, vamos pensar num conteúdo, você vai ensinar volume, né? Que eles usaram como exemplo. Como que você faria essa aula pensando nela de um jeito diferente? Não precisa tentar encaixá-la na abordagem investigativa. Eu acho que uma abordagem bacana seria eu mostrar para os alunos a praticidade disso no dia a dia, né? Quando se fala de volume, Sim. A gente acaba usando isso em diversos momentos no dia a dia. Por exemplo, um copo medida, né? Uma caixa d'água, tudo isso abrange volume. Dentro de uma sala, por exemplo, o tamanho, a quantidade que cabe dentro dela, poder abordar em relação ao volume, né? Então, acho que uma abordagem interessante para o aluno, no meu ponto de vista. Não sei também se eu estou raciocinando corretamente de acordo com o ponto que você quer chegar, tá? Não, mas a gente vai construindo junto o ponto final. O ponto final né? O ponto de... O resultado, né? Eu pensaria mais ou menos nisso, entendeu? Então, trabalhando volume, por exemplo, eu traria, né, um pouco para a parte teórica junto da prática, e abordaria, por exemplo, volumes, né, de um conteúdo específico, né? Eu acho que eu traria dessa forma para deixar algo mais interessante, tá? Sim, bacana. O Douglas levantou a mão? Sim, eu sou mais formado em física, então vou falar um pouquinho da física, tá? Como exemplo. Na sala de aula eu sempre tive só a lousa e cálculos, né? Eu nunca tive um exemplo na prática, um exemplo que demonstrasse as coisas matemática ou física. Mas na minha graduação, o exemplo clássico que o professor mostrou foi em relação, não sei se isso entra no assunto, mas é sobre o chuveiro elétrico e o chuveiro a gás. Qual que seria mais vantajoso e qual teria mais desvantagem? Aí os alunos teriam que sair pesquisando e achar uma solução, tipo um debate entre eles. Legal. Não sei se entra. Um outro exemplo que um professor de matemática falou para mim, né, que ainda não dou aula para o ensino médio, foi sobre densidade. Ele fala qual que é a funda, tipo o ferro, porque o ferro afunda, né? Mostrar, na verdade, e o isopor que flutua. Aí perguntar por que então um navio que é feito de ferro, ele não afunda. Né? Aí, tipo, fazer eles pensarem em relação a isso, o porquê desse motivo. E essa aula, por exemplo, né, de densidade, o professor, ele que ia lá na frente, mostrava para o aluno observava, ele dava as coisas assim, um protocolo para o aluno fazer, como é que era? Na verdade, ele só comentou numa conversa comigo, ele não viu ele dando essa aula. Daí eu acho que entra nesse assunto. Entendi. Mas pode ser demonstrado em sala de aula também, um mesmo tamanho de ferro e isopor, com um baldinho de água, daria para mostrar. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso dar um exemplo? Lógico. Então, eu dou aula de matemática na escola do Gilda, à noite, e durante o dia eu sou engenheiro da prefeitura. Então, lá, a gente tem bastante... essa semana mesmo, a gente estava marcando uma quadra, e a pessoa que está... O peão que estava marcando lá,
ele fazia tudo certinho, né? Mas ele não tinha essa... Eu falei assim, por exemplo, esquadro. Eu falei para ele, como você faz para fazer o esquadro aqui? Ele, eu marco 1 metro, 80 e 60. Falei, mas você conhece Pitágoras? Ele falou, quem? Daí eu falei, você pode fazer com qualquer medida que dê a proporção de 3, 4, 5, né? Então, na escola mesmo, a gente pode usar o prédio como investigativo, né? Por exemplo, as paredes no esquadro, você medir as paredes, ir na quadra, pegar o comprimento da circunferência. Então, isso aí é tudo que dá para trabalhar na escola, levando da construção civil para a sala de aula. Muito legal. Beleza, então. Então, ó, segure, mesmo quem não falou, né, pensou em alguma coisa, segura essa estratégia, né, essa metodologia, esse método, essa abordagem que você pensou em como você trabalharia alguns desses assuntos, e aí a gente vai entrar com o aporte teórico e depois a gente volta para essa mesma pergunta para a gente revisar, né, ou ver se a gente faria diferente a proposta inicial. Ok? Bom, então o primeiro aspecto teórico que eu trago para vocês é a questão da educação empreendedora. A educação empreendedora, como eu comentei no início, ela não tem como função ensinar o aluno, né, o estudante, a abrir uma lojinha, né, investir na bolsa de valores, não é nada disso. A educação empreendedora, ela fala em um desenvolvimento amplo do aluno e um desenvolvimento sempre de maneira sustentável, tá? Então, ele diz que a gente precisa desenvolver e estimular na escola competências individuais e coletivas que, ao estudante identificar um problema e propor uma solução, alguma estratégia, esse benefício ele não seja só individual, mas ele seja um benefício para toda a comunidade. Então, por exemplo, né, obviamente que ele vai acabar também se dando bem, mas ele não vai se dar bem sozinho. Então, a ideia da educação empreendedora não é o lucro pelo lucro, não é o lucro pelo acúmulo, tá? E não é só o lucro no sentido financeiro. Ele tem uma ideia de desenvolver soluções de problemas reais ali do mundo de verdade, através de inovações, mas nem sempre essas inovações elas são tecnológicas, tá? Mas ela tem um ponto muito importante da educação empreendedora, é a cooperação sistêmica. Então, o quanto eu me ajudar, ajuda o outro também. Ou o quanto eu ajudar o outro, me ajuda também. E a ideia é que eles sejam empreendedores em absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa que eles fizerem, qualquer profissão que eles escolherem, qualquer caminho que eles decidirem seguir, tá? Então, a ideia é eles pegarem um problema ali, algo que está incomodando a eles ou a comunidade em que eles pertencem, propor uma solução que ninguém pensou antes. Só que o empreendedorismo, as metodologias ativas, a abordagem investigativa, ela não acontece do dia para a noite. Nem sempre a gente acerta, tá? Então, existem várias coisas que os estudantes eles têm a escola como base, né? Para tentar e errar, para tentar e acertar, para tentar errar e depois acertar, tá? Para desistir, certo? Então, ele fazer toda essa análise global daquele problema e propor soluções para aquele problema de forma que ajude a ele, mas ajude também a comunidade em que ele vive, isso é chamado de educação empreendedora, tá? Então, ele não considera só ele no mundo, numa bolha, tá? Ele considera todo mundo que está em volta dele, o ambiente que está em volta dele. Então, não adianta ele propor uma solução que vai acabar com a atmosfera, que vai acabar com a água potável, certo? Então, ele fazer esse tipo de equilíbrio, né? Por isso a questão de ser sustentável. E aí eu trago mais uma frase do Paulo Freire, que é quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, que é a ação criadora e modificadora da realidade. Porque é isso que a gente quer estudantes que cresçam e sejam cidadãos que vão transformar o mundo. Né? Inclusive, às vezes eu penso que a gente joga bastante responsabilidade para as gerações que estão vindo, né? A gente não pode tirar a nossa responsabilidade dessa modificação também. Mas é isso, tá? Então, a gente não pode só passar matérias e passar conteúdos que ele engula e usa para fazer uma prova.
Ele precisa disso para transformar o mundo que ele vive, o mundo que a gente vive, o mundo que quem nem nasceu ainda vai viver, ok? Para essa educação empreendedora acontecer, uma aula tradicional dificilmente vai despertar, vai possibilitar que essa educação empreendedora ocorra. Então, nós temos as metodologias ativas, que também estão super em alta, não é novidade, mas de tempos para cá elas passam elas aparecem mais, tá? Então, elas acabaram sendo novidade para algumas pessoas, mas assim, na literatura, né, ela não é algo novo, ela já está aí há muito tempo. E essas metodologias ativas, elas têm alguns pontos base, né? O primeiro é que o aluno seja o protagonista. Então, a gente substitui aquela educação bancária, onde o professor só deposita informações na cabecinha do aluno, não deixa ele fazer nada, não deixa ele desenvolver as próprias ideias dele, as próprias argumentações dele, não deixa ele tá sentado ali e absorvendo, né, engolindo um monte de informação. As metodologias ativas, elas sempre consideram os conhecimentos prévios dos alunos. Então, de novo, aquela ideia de que o aluno ele é uma tábula rasa, que ele não conhece nada de nada, que ele é vazio, né, também cai fora aqui na metodologia ativa. Então, todo mundo vem de um mundo e traz conhecimentos junto com essas pessoas, com esse mundo, né? Essas pessoas trazem conhecimentos com elas. Então, a gente sempre parte dos conhecimentos prévios e considera as experiências e vivências daquele estudante, daquela estudante, tá? Então, você não, por exemplo, ao invés de você falar usar como exemplo, né, um bioma que nem existe aqui no Brasil, você pode usar um exemplo de um bioma do local que aquela pessoa vive. Então, se a pessoa mora lá na Caatinga, por que não fazer, né, toda uma aula, todo um esquema aí para falar da Caatinga, né? Por que você vai ficar falando de neve? Não que você não deva falar de neve, mas você pode trazer, sempre que possível, coisas mais próximas à realidade daquele estudante, tá? E aí o professor, né? Se o aluno faz tudo, qual que é o papel do professor agora? O professor, como o professor Barbosa disse, ele tem um papel de mediação. Então, o professor, ele não é mais o detentor do conhecimento, ele não é o único ser iluminado ali, maravilhoso, que sabe tudo e o aluno não sabe nada. E a gente, né, que é professor há muito tempo e tem essa postura, e foi aluno tendo professores com essa postura, é algo muito difícil da gente quebrar, da gente refletir, da gente se transformar, se autotransformar, tá? Mas sem essa mudança de postura do professor, é impossível uma metodologia ativa acontecer. Muita gente acha também que metodologia ativa é deixar o aluno solto ali, né? Aquela bagunçona, quebrando a sala de aula, e também não tem nada disso. Não é um professor permissivo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um professor que dá espaço para o aluno se desenvolver. O professor nas metodologias ativas, ele é a pessoa que direciona, ele é a pessoa que instiga, é aquela pessoa que vai falar, será que é isso? É aquela pessoa que dá uma animada, que não vai deixar o estudante desistir, que vai dar material, de repente, para ele, né? Olha, isso aqui tá dando errado, tenta ler esse site aqui, ó, essa notícia, né? Quem sabe te ajuda. Ele é um orientador, tá? Ele não é mais o detentor de saber, ok? Então, é uma postura muito diferente. Sei que nas disciplinas as especificidades fazem, de repente, isso ser mais difícil ou mais fácil, né? Sei que a gente tem um cronograma a cumprir, eu sou professora, estou em sala de aula ainda, eu sei que tem todas essas questões, então não dá para você, pelo menos eu, né, na minha experiência, no que eu faço hoje, sei que não dá para eu fazer 100% das minhas aulas em metodologias ativas, mas dá para a gente já começar a tentar pegar alguma temática que, de repente, a gente tenha mais propriedade, alguma temática que a gente conseguiu ver uma experiência, né, de algum outro professor que deu certo e dar uma adaptada para a nossa realidade, começar a arriscar, né, essa mudança de postura nossa em determinadas temáticas. Aí, no ano que vem, em vez de você tentar 2, você tenta 4, 6, e assim vai, tá? Então, novamente, eu trago uma frase do Paulo Freire, que é educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, não é só jogar informação. Nossos alunos não são computadores, né? Eles não são uma caixinha ali que você vai lotando de papelzinho dentro.
tem que ter lógica, tem que ter sentido. Ele tem que entender para que ele está aprendendo aquilo. Ele precisa ver aquilo que ele está aprendendo no mundo real. Quando faz sentido, ele presta mais atenção, a postura dele é mais ativa. E aí eu trago para vocês, então, a minha proposta de metodologia ativa, que pode ajudar a desenvolver aquela educação empreendedora que eu falei no começo, que é a abordagem investigativa, tá? Ou atividades investigativas. Mas a gente nunca fala metodologia investigativa, porque não existe uma metodologia. Existem várias metodologias investigativas, então a gente utiliza a abordagem investigativa. A palavra abordagem, né? Então a ideia é de que o aluno investigue, não importa como. A atividade investigativa, ela tem vários nomes na literatura, então ela pode aparecer como inquiry, resolução de problemas, aprendizagem por descoberta, projetos de aprendizagem, ensino por investigação, tá? Por isso que a gente chama de abordagem. Então tudo isso está dentro de uma abordagem investigativa. Diferentemente de documentos curriculares do passado, no mundo, na verdade, né, não só no Brasil, que o aluno, né, o estudante, ele tinha que aprender ciência para virar cientista, a abordagem investigativa é totalmente contra isso. Então, não é a intenção que ele vire cientista. Óbvio, se ele quiser virar cientista, sim, mas a gente não está formando cientista. A gente está formando pessoas críticas, pessoas que sabem olhar ali e encontrar lógica, pensar em soluções para problemas, entender o mundo de forma unificada, né, que não dá para você separar só a parte ambiental, só a parte social, só a parte política, só a parte econômica, é tudo integrado, tá? Então é essa visão do cientista, e não necessariamente transformá-lo em um cientista, tá? E para a atividade investigativa acontecer de forma legal, ela sempre tem que partir de um problema, tá? E essa é a parte mais difícil de realizar uma atividade investigativa. Você pensar nessa pergunta que vai iniciar a investigação. Por quê? Essa pergunta, ela não pode ser muito fácil, senão o estudante não vai sair da zona de conforto dele. Não pode ser muito difícil, ele precisa ter o mínimo de conhecimento prévio para entender essa pergunta base. E não pode ser uma pergunta que simplesmente lembrar de uma fórmula resolva, tá? Então, o mais difícil para iniciar uma atividade investigativa é elaborar a pergunta inicial. Então, elaborar essa pergunta é o mais difícil, é o que a gente vai investir mais tempo na preparação daquela aula, né, daquela ação. Uma pergunta que vai fazer o meu aluno sair da zona de conforto dele, mas que não seja fora da realidade, para a base, né, de conhecimentos prévios dele, e que não seja algo que basta ele usar uma fórmula que ele já resolveu, tá? Então, é a parte mais difícil, é desenvolver essa pergunta. A atividade investigativa, ela propõe esses 7 aspectos. Então, o estudante, ele tem que observar uma situação, observar um fenômeno, observar um problema. Ele tem que fazer hipóteses sobre por que aquilo está acontecendo. E aí ele vai ter que propor modelos de testagem. Então, como que ele testa aquela hipótese dele, tá? Ele bolou ali um modelo para ele fazer essa testagem, ele vai fazer uma previsão. Nossa, eu vou fazer esse experimento aqui, porque eu acho que vai dar esse resultado aqui. Ele vai fazer o teste, né, propriamente dito, o experimento propriamente dito, vai discutir esses resultados que podem ou não ser o que ele preveu, pode ou não ser o que pode corroborar ou pode mostrar que a hipótese dele estava totalmente errada. E aí tem um ponto bem bacana da atividade investigativa, que é o convencimento dos pares. Então, ao final de toda essa proposta, tem que ter um momento que não é só ele apresentar o que ele fez, é ele apresentar o que ele fez, os resultados que ele fez, o passo a passo que ele fez, de modo que ele convença os colegas dele de turma de que o que ele fez faz sentido. E os colegas, eles vão argumentar encontrando falhas, encontrando aspectos positivos, mostrando, olha, aqui deu errado, acho que é por isso, ou ajudando mesmo esse estudante a chegar numa resposta que ele não conseguiu encontrar, tá? E isso daqui, gente, muita gente já pensa direto em aula prática, né?
mas a atividade investigativa, ela não precisa ser prática, você pode fazer uma atividade investigativa só no papel, tá? Não é porque você vai para um laboratório, faz um experimento prático, constrói uma horta, que isso é uma atividade investigativa. Atividade investigativa, e aí repensem as sugestões lá no começo da nossa fala, né? A atividade investigativa, ela nunca tem uma resposta a ser encontrada. Se o estudante começa sabendo onde ele tem que chegar, não é uma atividade investigativa. Então, se ele segue uma receita, não é uma atividade investigativa. Se ele segue um protocolo, não é uma atividade investigativa, certo? A atividade investigativa, ela não pode começar conhecendo-se o fim, exatamente porque não existe um fim correto, porque o aluno não precisa acertar. Para ele fazer uma atividade investigativa, inclusive, ele tem que errar, porque daí ele identifica o erro e a sala debate o porquê daquilo ter dado errado, tá? Uma atividade investigativa que aconteceu da hora é aquela que teve grupo que deu certo, teve grupo que deu errado, teve grupo que deu mais ou menos ali, teve um negócio que aconteceu totalmente diferente do esperado, que nem o professor consegue responder lá na hora, mas aconteceu, certo? Então, a atividade investigativa, ela não começa com um ponto de chegada, ela não tem um ponto de chegada definido. Isso é uma grande transformação da nossa ideia de atividade prática. E quando a gente já dá um protocolo para o aluno, ou já dá o que ele tem que, aonde ele tem que chegar, ele vai fazer chegar naquilo, né? Mesmo que ele tenha que mentir. E aí você tirou todo o caráter investigativo. Ele só virou ali um robô que está seguindo passo a passo. E isso dá para fazer um cruzamento bacana com a ciência de verdade que acontece, e hoje a gente tem inúmeros exemplos do que é você fazer uma pesquisa querendo chegar no resultado que você já quer que dê, tá? Então, se você já quer que dê, que aquela determinada coisa funcione, você vai fazer uma pesquisa direcionada para dar certo. E uma pesquisa científica correta, ela não tem como função chegar no que você espera que aconteça. Ela simplesmente está acontecendo. Você tem a sua hipótese, você testa. Mas você não pode montar um modelo que, com certeza absoluta, a sua hipótese vai dar certo. Você tem que tentar um modelo que pode dar certo e um modelo que pode dar errado. Então, essa parte de convencimento dos pares em sala de aula, ela pode ser associada à publicação em revistas científicas, em periódicos científicos, né? Então, por que uma pesquisa de um cientista sozinho ali, isolado, não pode ser considerado como correta? Porque se os outros cientistas, especialistas na área, não tiveram acesso, não conseguiram reproduzir, não entenderam o que aconteceu, aquele resultado, ele não tem validade, tá? E aí aqui também, esse ponto do convencimento dos pares, e fazendo essa associação com a nossa realidade, com a ciência mesmo, que é feita por cientistas, a gente também pode aproveitar para discutir questões de credenciais e expertises, por exemplo, né? Se eu sou uma cientista de astronomia, eu tenho uma credencial, né? Eu sou formada, eu sou doutora em astronomia, dou aula em uma super universidade, mas eu não tenho expertise, por exemplo, para falar de vacina, porque eu sou de astronomia. Então, a gente consegue já jogar essa discussão com eles, né? Não é porque a pessoa tem um doutor ali na frente, e aí o doutor de doutorado, né? Porque o doutor de médico, ele é um bacharel, como qualquer outro bacharel de qualquer outra profissão. Mas não é porque a pessoa tem ali uma credencial bacana, está vinculada a uma boa instituição, uma boa universidade, tem uma formação legal, que ela tem expertise. Ela tem expertise para aquilo que ela foi formada. Ela não pode sair por aí falando sobre qualquer coisa, né? Não existe doutor em tudo. Então, isso é legal também de se discutir bastante com os estudantes nesse momento de apresentar os resultados. Então, eles vão ali, todos em pé de igualdade, em certo pé de igualdade, encontrando as falhas, encontrando os acertos, propondo novas maneiras. Um exemplo que eu vou trazer para vocês já é o conceito de grupo controle.
muito estudante não conhece o conceito de grupo controle. Então, ele traz ali uma única plantinha e ele afirma determinada coisa. E isso é impossível de acontecer sem ter um grupo controle. A questão do número de amostragem, né? Então, porque funcionou com a sua plantinha, não significa que vai funcionar com todas as plantas do mundo. Então, a gente consegue discutir inúmeros aspectos nessa parte aqui. Então, essa finalização, ela é, não digo mais importante do que as outras, mas ela é uma parte que ela precisa de muita atenção. É onde o professor vai mediar mais ainda. Porque se eles fizerem coisas erradas nessas outras etapas, aqui ele vai entender o que ele fez errado. Aqui ele vai discutir com os colegas o que ele fez errado, com os colegas, com os professores. Né? Se ele fez certo, também. Se faltou um grupo controle, também. Então, olha aqui como o professor ele é extremamente importante. Ele não deu o objetivo, ele não falou onde é que o aluno tinha que chegar, ele não falou que material o aluno tinha que usar, ele não falou como o aluno fazia o experimento, ele não fez nada disso. Aqui ele foi só, né? Aí, será que vai dar? E aí, tal, né? Não desiste. Mas aqui o professor amarra. E aí a gente pega da nossa expertise, né? Do nosso conhecimento, da nossa formação, da nossa experiência, não para apontar, olha, fulano, esse trabalho tá tudo errado. Não. Olha só, e aí, né? E esse resultado? Por que será que chegou nesse resultado? O que poderia ser feito diferente? E o estudante do grupo e os outros estudantes que estão assistindo participam em conjunto. Não é fácil, tá, gente? O próximo slide vai mostrar para vocês como começar, tá? Eu estou falando aqui de uma situação ideal, onde os estudantes todos participam, né? Todo mundo ali sabe argumentar, eu sei que não é assim. Então, no próximo slide, eu vou trazer para vocês como começar, né? Aquele passinho lá. Então, mais uma frasezinha, né? Se é curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, ser passivo, seguir um protocolo, meramente um protocolo, no dia seguinte ele já esqueceu. Juliana. Oi. Edmilson tá com a mão erguida. Pode falar. Olá. Então, Juliana. Oi. Estava pensando aqui tudo isso que você falou, né? E tal. Uhum. Realmente, eu estava pensando, voltando um pouquinho na questão lá da fermentação alcoólica, né? Uhum. Então, em determinados momentos, grupos de pesquisas, né? Na ocasião do experimento, então, do trabalho, eles comentavam, quer dizer, eles viram na pesquisa que fazer o álcool simplesmente, né? Fazer a fermentação, não necessariamente que a gente trabalha, que você falou da questão regionalismo aí, né? Da onde mora, a realidade de cada aluno, né? Uhum. Dentro de uma sala de aula nós temos assim várias representações do nosso país aqui. Temos baianos, temos paulistas, paranaenses, enfim, né? Sim. E a gente via muito na época da pesquisa que surgiu muito aquela questão, não é a fermentação alcoólica só partindo da cana, né? No Nordeste, por exemplo, eles usam muito o babaçu, né? Saindo um pouco das fronteiras aqui, eles usam também, foi pesquisado que usam nos Estados Unidos também a beterraba, sim, né? O álcool da beterraba. No Japão, China também usa bastante o arroz, né? Então, quer dizer, eles viajam aí, né? Isso daí, essa coisa da pesquisa, essa coisa, eles atravessam fronteiras, eles saem além dos muros da escola, da cidade, do estado, né? Enfim, com certeza. Essa é a grande importância da libertação aí do aluno poder criar e para si e para a comunidade, como você disse, né? Para a sociedade em si, né? Sim. Aquilo que vai gerar um lucro, mas não só o lucro pelo lucro, né? O lucro pelo respeito à diversidade de cada um, à terra, respeito às leis que regem, inclusive, né? Sim. Então, eu acho isso, o consumo, né? O consumo assim, adequado, enfim, mas só para fazer um elencar aí, tá? Muito legal, tô gostando. Obrigada. Legal. Bom, daí eu trouxe para vocês aqui, né? Porque a gente estava falando de situações maravilhosas, que tudo dá certo, todo mundo participa.
E a gente sabe que não é bem assim, e toda vez que a gente vai tentar uma abordagem diferente em sala de aula, há aquele susto, né? Porque o estudante, ele sempre pede algo diferente, mas quando você propõe algo diferente, ele fica inerte, ele não sabe o que fazer, né? Ele fica, cadê minha aula teórica, que é só eu sentar aqui e ouvir, né? Porque a gente ter uma postura ativa é muito mais cansativo do que ter uma postura passiva. Então, todo mundo quer o diferente, mas ninguém quer fazer o diferente, né? E com os estudantes é a mesma coisa. A gente também, um exemplo aqui, né? Você está numa reunião, não é muito mais fácil você só ficar ouvindo do que você ter que falar, né? Do que você ter que expor, do que você ter que participar, do que você ter que debater. Então, assim, como que a gente começa a usar uma abordagem investigativa em sala de aula? Esse daqui é um quadro de grau de liberdade em atividades experimentais, que é da Carvalho. Na verdade, é Carvalho et al., né? Tem mais autores aí junto com ela. E nesse arquivo aqui, nesse artigo, em outros artigos deles, eles trazem 3 quadros. Então, esse é para atividade experimental, eles trazem para atividades com caneta e papel e para atividades práticas, né? Não necessariamente experimentais. Mas é a mesma coisa, tá? Não muda muita coisa, não. A letra P representa o professor. E a letra A representa o aluno, tá? Então, aqui, cada vez que aparecem essas letrinhas, vai dizendo se é o aluno ou o professor que é responsável por aquela etapa. Então, por exemplo, uma aula no grau 1, o professor propõe o problema, o professor propõe a hipótese, o professor dá o protocolo, né, o plano de trabalho, e o aluno ele fica responsável só por obter os dados. E o professor conclui. Tá? Então, esse grau 1, de forma alguma, é uma atividade investigativa. Mas é a maioria das atividades práticas que a gente propõe ou que os professores propuseram para nós quando nós éramos estudantes. Então, o professor te levava para o laboratório, dava o problema, dava a hipótese, dava o protocolo, você só misturava as coisas e o professor concluía. Tá? Isso daqui não é investigativo. O grau 2 também não é investigativo. Então, o professor propõe o problema, ele constrói a hipótese junto com o aluno, só que ele é prioridade, tá? Então, ele não vem depois do aluno, ele fala antes do aluno. Ele propõe o plano de trabalho junto com o aluno, só que a palavra dele vem primeiro. O aluno obtém os dados, e aí aqui a gente já começa a ter uma diferença, que a conclusão aí já não parte mais só do aluno. Não parte mais só do professor, né? Então, tem toda aí um compartilhamento das conclusões. Mas ainda não é atividade investigativa, tá? Aonde que começa a ser uma abordagem investigativa? Aqui no grau 3, certo? Então, é por aqui que a gente começa fazendo, né, tentando construir uma atividade investigativa, vamos por aí para o próximo bimestre. Então, o professor propõe o problema, porque a sala não está acostumada ainda a encontrar um problema. Então, o professor propõe o problema, e ele começa a propor hipóteses, mas ele escuta o aluno, mas ainda é ele que começa a dar inicialmente essas hipóteses. Só que o protocolo não existe, tá vendo? É o próprio aluno que constrói o plano de trabalho dele. Agora o professor ajuda, tá? Então o professor ele tá ali observando, mediando. Ele não tá mais trazendo ideia. É o aluno que vai construir o próprio plano de trabalho. E eu já vou dar exemplos. O aluno que obtém os dados e todo mundo compartilha a conclusão. Então, isso daqui é um jeito de começar. Vai dar um susto no pessoal? Vai. Vai ter a galera que não vai fazer? Vai. Mas vai ter a galera que vai fazer. E eles vão começar. E vai ver que é legal. E você vai começar a colher esses frutos. É passo por passo, tá, gente? Não adianta tentar começar a chegar lá no grau 5. Vai ter um que nunca vai fazer nada? Vai. Tá? Não tem como, né? Precisa da postura ativa desse estudante. Mas ele vê todo mundo ali em volta, a grande maioria participando, a própria montagem desses grupos de um jeito que tem alguém ali mais animado, com alguém que normalmente é mais paradão, né, para dar esse estímulo. Então, tudo isso há de ser pensado e a gente, em sala de aula, tem várias estratégias para fazer funcionar. Então, quer começar? É por aqui, grau 3, tá? Faz 1, 2, 3 atividades, assim, investigativa, viu que a sala já tá da hora, assim, a galera já tá bem autônoma, pula para o grau 4. Então, aqui o professor só dá o problema.
o próprio aluno que cria a hipótese, o próprio aluno que cria o plano de trabalho, que obtém os dados, e aí todo mundo discute. Tá? Então, esse grau 4 é uma turma que já está engajada, que já acostumou, que já entendeu que a aula que ele tem que fazer não é aula de ficar à toa, é aula de fazer mesmo, só que não é o professor, é ele que tem que fazer, tá? Então, a gente fica ali no grau 3 e vai sentindo a turma. Quando acha que dá para dar uma arriscadinha, vai lá para o grau 4. Quem já tem turmas, acredito que na escola integral, né, que o pessoal já tem algumas disciplinas que são mais, que o aluno é mais protagonista, já dá para tentar arriscar começar num grau 4, ok? E aqui o grau 5 seria o suprassumo, né? Seria a coisa perfeita acontecendo, é muito difícil de acontecer, tá? Foi observado em algumas escolas, em algumas feiras de ciência. Então, onde o aluno, do nada, sem orientação do professor, nada, do nada ele identifica um problema, do nada ele propõe uma hipótese, um plano, testa e depois discute-se, né, apresenta para todo mundo, tá? Aqui, assim, que eu digo, né, não em Piracicaba, mas há uma ideia, assim, de fazer coisas para a Feira de Ciências, e isso também é uma coisa errada, né? A Feira de Ciências, ela tem que ser a conclusão, ela não pode ser o objetivo, então não se faz algo para apresentar na Feira de Ciências. Constrói-se coisas durante o ano, depois reúne-se essas coisas numa feira de ciências. Então, até a postura, o jeito que a gente enxerga uma feira de ciências, ela não é investigativa. Para ela ser investigativa, ela teria que ser desse jeito aqui, tá? E aí, eu trouxe um debate sobre 2 termos que a gente, como professor, ainda usa bem errado também, que é a questão de identificar um exercício e identificar um problema, tá? Então, um exercício é aquela coisa que você bota a fórmula ali e resolveu. E um problema, não. Tá? Então, um problema ele é um pouco mais amplo do que isso. O estudante ele não sabe onde ele quer chegar, por exemplo. Né? Então, sei lá, um exercício. Quanto é 1 mais 1? Então, já está ali, já está falando que é soma. Tá? Ele olhou ali o símbolo do maisinho, beleza, bem mecânico, vai lá e soma. O problema não, o problema, olha, fulano ganhou tal coisa, e ciclano ganhou tal coisa, se eles juntarem, né, quanto que vai dar? Então, você não fala que é soma. O estudante leu aquilo e ele sacou, olha, se eu tenho que juntar, isso é uma operação de soma, então eu tenho que fazer esse mais esse. É difícil da gente construir problemas, tá? Então, tem que ter toda aquela coisa de estar contextualizado. E só problema também não dá, principalmente na galera de exatas. Eu sei da importância de exercício, certo? Então, não é assim, vamos parar e nunca mais vamos fazer exercício, vamos só fazer problemas. Não é isso. Nem para matemática, nem para física, nem para química, nem para biologia. Mas um equilíbrio entre essas duas coisas, tá? Então, o exercício, ele já mobiliza a fórmula, né? Enfim, o problema não. O problema tem toda uma situação, você não deixa claro o que é que o aluno tem que usar, é ele que tem que procurar lá nos conhecimentos prévios dele, que agora já incluem os conhecimentos aprendidos em sala de aula também, para resolver esse problema. Então, é muito complicado montar um problema, né? Do mesmo jeito que é muito complicado identificar uma pergunta-problema para começar aquela atividade investigativa. Beleza? Então, de novo, né? Exercício mobiliza a fórmula, sabe ali onde quer chegar, problema não. Problema, ele vai ali identificar o que é que ele precisa fazer para solucionar determinada questão, né? Determinada situação. E aí eu trago de novo, né? Essas propostas. E aí, se vocês conseguiram ver diferença no que vocês propuseram lá na primeira vez que eu perguntei, para agora, né? Como vocês fariam diferente o que vocês propuseram, tentando transformar isso em investigativo. Ou podem também sugerir novas coisas. Pessoal, fiquem à vontade para participar. Oi, Patrícia. Olá. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, queria parabenizar a Juliana, né? A gente trabalhou juntos, acho que em 2013, né, Ju? Faz tempo. Nossa, já, né? Faz tempo.
E como você cresceu nesse período, né? Eu fico acompanhando você e eu vi que, né, você tem contribuído bastante no campo da educação. Aí parabenizo você aí com isso. Obrigada. E a respeito da atividade aí, da interação de hoje, eu estou fazendo um curso de extensão, né, em educação em saúde. E lá a gente discute alguns temas transversais, né? Eu não sei se cai muito bem no que vocês estão discutindo aqui, mas, de repente, a transversalidade também entra, né, com uma metodologia aí, né? E eu propus lá que trabalhássemos estatística, né, porcentagens, na rede da saúde. Então, eu levantaria uma hipótese, né, tipo, quem utiliza o serviço de saúde e qual tipo de serviço, né? Primeiramente, eles poderiam não saber o que seria esse tipo de serviço, né, de saúde, teria que explicar algumas coisas, mas após também eu traria, né, o aluno, né, ele buscando responder essas perguntas, né? E não foi uma atividade que eu coloquei em sala, tá? Foi uma proposta que eu fiz no curso lá de extensão. E houve bastante interação dos colegas, eles gostaram dessa transversalidade da matemática com as ciências, né? E é possível fazer várias coisas, né? Vários tipos de transversalidade dentro de vários temas também, né? E assim, não sei se cai aqui dentro desse assunto, que eu não caiu minha conexão no começo, e eu estou vendo agora aqui mão na massa, né? Você deu alguns exemplos de alguns assuntos, é isso? Isso. Então, seria mais essa contribuição, tá? Obrigada. Tem alguém com a mão levantada? Acho que é Wagner. Sim, sou eu. Professor Requena, aqui da cidade de São Pedro. Eu ministro aulas aí no Vicente Luiz Grosso. Então, na questão aí da biologia, né, da química, é muito mais fácil a gente, nas aulas práticas, né, que tem um laboratório, tá, as reações químicas e tal. Mas na matemática, fica meio complicado isso aí para a gente fugir da sala de aula, sabe? Eu me recordo que a professora Patrícia, 2019, ela veio participar de uma TPC nosso aqui da escola, e ela trouxe lá a projeção, né, de ladrilhamento com um jogo de espelho. E foi muito bacana a explanação dela, sabe? Agora, eu, particularmente, na escola, o ano passado, tivemos esse isolamento e estamos persistindo ainda no isolamento, né? Então, não dá para a gente inovar, né? Porque tá todo mundo distante, né? Mas eu dou aula particular, eu tenho alguns alunos, eu preparo para vestibulares e principalmente concurso público, sabe? Concurso público na área militar. Então, os alunos que vêm aqui na minha casa, ou eu vou na dele, principalmente o que vem aqui em casa, e eu tenho transformado essa aula prática de volume, cálculo de volume de sólido. Então, eu tenho aqui umas latinhas de massa de tomate, daquela de grão, sabe, de milho, que o formato desse sólido, ele é um cilindro. Então, eu falo, quanto que cabe aqui de água? Né? Aí os alunos falam, mas não tem jeito de calcular quanto que cabe de água aqui. Falei, tem sim. Eu entro nas fórmulas, né? Por exemplo, o cilindro sempre é a área da base vezes a altura, né? Então, eu pego uma régua, pego a latinha, né? Pego uma régua, calculo ali, meço, né? O diâmetro, pego o raio e calculo a área da base. E multiplico pela altura, né? Tudo isso em centímetro. A gente chega no volume. Aí vai, mas quanto que cabe de água, né? A maioria dos alunos, infelizmente,
ele desconhece que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, aí eu já pego, já entro na reta numérica também, para transformar aquela aferição em centímetros cúbicos em metros cúbicos, depois aplico uma regrinha de 3, né? E calculo ali quanto que cabe de água. Aí eu trago a água, né? Normalmente dá uns 350 mililitros, né? E começo a encher a latinha. O aluno ele fica, nossa, como que o senhor... Né? Nos quilos sou eu, é a matemática. Entendeu? Então, quando a gente retornar aqui no presencial, eu vou inserir isso aí nas aulas de matemática. Entendi. Wagner, só uma pequena pontuação. Não é porque a atividade é prática que ela é investigativa. Então, por exemplo, no exemplo que o senhor deu, ao invés do senhor ir medir, o senhor propõe como que a gente faz isso. E o aluno, ele tem que pensar, nossa, será que se eu pegar essa, entendeu? A investigação, ela não está em ser prático. A investigação está nele propor como chegar no resultado e não na gente mostrar como chegar no resultado. A própria transformação, por exemplo, né, de centímetro cúbico para metro cúbico. Deixa ele por que eu tenho que multiplicar isso daqui, né? Por quanto será que eu tenho que multiplicar? Será que eu tenho que multiplicar? A gente, como professor, a gente já dá a resposta na lata, sabe? Na cara, assim. Então, a atividade investigativa, não necessariamente, por exemplo, você pode fazer uma atividade totalmente na lousa, só de transformação aí de medidas. A diferença é que o aluno que vai propor como fazer essa transformação. E não você já chegar falando como fazer essa transformação, entendeu? Tipo, dá para a gente usar a lousa e fazer uma abordagem investigativa tranquilamente, porque a abordagem investigativa não precisa de laboratório, não precisa nem de instrumentos práticos. Ela tem a ver com postura e não com utensílios. Entendeu? Perfeitamente. Então, a ideia é muito legal. Aí eu só daria essa sugestão de, ao invés do senhor apresentar, jogar na mão deles e falar, me prova aí como é que eu consigo descobrir. Deixa eles lá quebrando a cabeça, entendeu? É verdade. Eu tenho vários sólidos aqui, sabe? Depois ficou para eles calcularem, sabe? Isso. E é legal, porque como o professor Barbosa falou, eles fazem as pesquisas deles, às vezes eles trazem coisas que a gente sequer pensou, né? Tipo, informações que a gente nem nunca iria sozinho, e eles trazem pra gente. Isso é bem massa. Sim. Obrigada. Perfeito. Juliana. Oi. Tem várias mãozinhas erguidas. O Gilmar está com a mão erguida. Todos, bom dia, Juliana, tudo bem com você? Bom dia, tô bem, e você? Bem, também. Olha, estou acompanhando sua trajetória profissional, as coisas que você posta, o seu trabalho, eu fico realmente impressionado e usando muitas inspirações para as minhas aulas. Inclusive, aquela sua pizza que você faz de célula é uma referência. É uma coisa impressionante. Juliana, é o seguinte, já que você está falando de práticas investigativas, eu queria pedir um norte para você. Eu estou na API do Hélio Nering e eu fiz um projeto experimental na escola com os alunos de criar uma chocadeira elétrica para que eles possam acompanhar o desenvolvimento dos pintinhos, para que eles possam ver eu fazendo endoscopia, já filmei, eles viram o pintinho mexendo dentro da casca. Ai, eu vi seu vídeo. Lindo, lindo, lindo. Ela falou, Shaolés, eu quebrei o ovo e eu consegui fazer o embrião chegar até o coração. Ele acabou morrendo depois, mas assim, eu consegui filmar o coração batendo. Foi lindo. E assim, eu não sei se vai configurar com uma prática investigativa, mas alunos ficaram me questionando como que eu consegui fazer aquilo, como que eu consegui chegar naquele ponto, porque tinha duas bolinhas batendo no coração, o que significava aquilo, e eu fui falando, olha gente, isso aqui, como todos os embriões, a primeira fase, eles são muito semelhantes na sua forma, então você pegar um embrião de humano, um embrião de galinha, um embrião de cachorro, um embrião de tartaruga, você vê que são todos muito parecidos, vão ter estruturas muito próximas e tal. E eles fizeram uma avalanche de perguntas no privado, que eles não imaginavam que aquele ovo que eles viram estava fora da casa. Ai, que lindos.
Mas foi assim. Agora, assim, eu não sei se eu consegui atingir, você falou da questão da investigativa, eu não sei se eu consegui fazer eles terem uma investigação ou se eu dei aquele clique, o despertar para eles perguntarem, para eles quererem saber mais. Eu estou meio perdido nessa colocação, encaixar nesse meio aí. Então, é assim, o que veio depois pode ser considerado investigativo, sim, porque partiu deles. Para ela ser totalmente investigativa, você faria assim, ó, galera, é o seguinte, cada grupo aí vai ganhar um ovo e vocês têm que pensar, vocês têm que pesquisar, vocês têm que construir um jeito desse ovo continuar chocando sem casca. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, se desse errado, por que deu errado? Por que esse pintinho aqui não desenvolveu nada? O que vocês fizeram? Sabe o que você fez? Você fez, foi uma investigação sua e você conseguiu fazer dar certo. Sabe? Você pegou o ovo, quebrou, colocou ali e tal, né? Sim. Então, se você desse na mão deles, para eles fazerem essa parte, ela seria completamente investigativa. Obviamente, a maioria não ia conseguir, porque é um negócio muito difícil. Eu nem sei por onde começar. Mas eles iriam pesquisar como que foi feito em outros locais, eles iam pesquisar o pote correto para colocar, a temperatura correta para colocar. Só que aí, esse é um experimento bem complexo, né? Eu nem sei o que você usou aí para manter temperatura e tudo mais. Então, teria que ver também a realidade da escola. Não, o duro que eu usei só uma fonte de cálcio para eles, e depois fiz um copinho, eu copiei aquela experiência dos japoneses, eu peguei os produtos que eles utilizaram, e daí eu expliquei que ali dentro tinha o cálcio que é necessário por conta da casca dos ovos e tal, e a molecada agora está querendo trazer milhões de ovos para chocar na escola. Então, isso é legal, só que assim, ao invés de você falar o que você fez, deixa que eles, por exemplo, procurem que precisa colocar cálcio, por exemplo. Você não chega e fala, olha, tem que botar cálcio. Eles que têm que encontrar essa informação. Você não chega e fala, olha, tem que botar uma fonte de luz. Eles que têm que pensar, nossa, será? Por que será que a galinha fica em cima, né? Acho que precisa de calor. Então, obviamente que vai cometer muitos erros. E a abordagem investigativa, ela gosta desses erros. Porque esses erros, eles vão propor reflexões, né? Discussões. Então, assim, a ideia é linda. Eu vi lá o vídeo, é maravilhoso. E o que aconteceu depois foi investigativo, sim, que eles estão indo atrás de querer saber. Para ela ser completamente investigativa, você teria que dar esses ovos na mão deles e falar, olha, pensem num jeito para esse ovo chocar sem casca. Perfeito. Tá Próximo semestre é mão na massa. Todo mundo com ovo. Muito legal. Mas beleza, Juliana, muito obrigado, viu? Imagina. Só lembra, eu acho que, como que foi o exemplo que era do volume, né, professor Kleber que falou? Sim, isso. E do professor Francisco, que era dos triângulos, né? As duas propostas, elas podem ser investigativas desde que você não dê a informação para ele sobre como ele fazer, desde que você deixe ele quebrar a cabeça para chegar naquele resultado. Oi, Juliana. Oi. Não, eu tinha pensado também alguma coisa parecida com isso, né? De repente, uma atividade investigativa seria levar tipo um copo de vários tamanhos, e aí seria a tarefa dos alunos calcular o volume, alguma coisa desse tipo, né? Agora, você falou algo aí fantástico no meio da sua fala. Você mencionou que o aluno, ele quer o diferente, mas na hora que vem a diferença, ele fica passivo, ele fica parado, ele não participa. Sim. Então, a gente muitas vezes vê essa dificuldade, né, de conseguir envolver o aluno na aula, né? Às vezes, eu percebo isso não só em sala de aula atualmente no presencial, aqueles poucos alunos que estão no presencial, quanto aqueles que estão online também. Muitas vezes parece um monólogo, né? Você fala, esperando a interação, esperando o envolvimento, e não vem esse envolvimento, não vem interação. Se você faz uma pergunta, vem uma resposta curta e grossa, tipo sim, não, ou não é. Então, você conseguir envolver, assim, realmente é muito complicado, né? É bem verdade que essa atividade investigativa, ela desperta talvez um lado aí dos alunos, né, de raciocinar, de pensar, de ser o protagonista ali para poder chegar no resultado final. Não é algo que está pronto,
Mas, de qualquer forma, eu acho que realmente, para trazer esse envolvimento, aí é que é um desafio muito grande. Aí o professor tem que ter aquela perspicácia para poder saber envolvendo o aluno, para conseguir tirar aí dele as informações e a participação também, né? Então, realmente, é uma dificuldade que eu tenho observado, tá? Sim, e isso é algo construído, viu, professor? Eu falo isso assim, eu dou aula em outra escola do 6º ao 3º. E eu vejo muita diferença, por exemplo, em estudantes que foram das minhas turmas, estão comigo há tipo 4 anos, por exemplo. E estudantes que chegam para mim recentemente, era de outro professor, então eu peguei eles logo já no médio, né? Não estou com eles desde o 6º ano e tudo mais. Então é algo construído. Obviamente a questão do vínculo, né? Somos seres humanos, a gente tá mais acostumado com aquele professor e tal, mas a questão de, assim, sim, os que já estão mais acostumados com essas metodologias diferentes, com essas abordagens diferentes, vai melhor, né? E é assim, da primeira vez, não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo tudo, não vai, na segunda vez, talvez dê metade certo, né? É realmente na tentativa, né? Na não desistência. Vai ter um aluno ali, o jeito que você monta o grupo, né? A gente sabe quem são os bagunceiros, quem são os ativos, quem são os mais paradinhos, os mais quietinhos. Então, montar um grupo de um jeito que a habilidade de um complemente a habilidade do outro, para que aquele grupo se desenvolva. E às vezes atinge 100%, às vezes não. É aquela realidade de sala de aula, né? No livro tudo sempre é muito bonito. Se você pegar qualquer coisa na teoria, é sempre maravilhoso. Mas não é algo que impeça a gente de tentar, né? De tentar fazer diferente. Começa ali no grau 3, tenta uma coisinha mais simples, depois tenta algo um pouquinho mais complexo. Mas eu concordo completamente. Acho que o importante é isso, é tirar eles da zona de conforto, da passividade, né? De ficar Sim. só ouvindo e começar a envolvê-los. Mas é como você falou, não é chegar logo na primeira aula, já vamos fazer um negócio ali, não. Vamos por partes, vai ter aula teórica, né? E vai ter aula que realmente vai ter essa atividade investigativa, onde o aluno vai ser ali protagonista e vai começar a se envolver mais, né? Então, realmente, acho que aos poucos, aí ele vai saindo da zona de conforto, vai se envolvendo cada vez mais, né? Enfim, aí cabe a cada um de nós, né, professores, essa missão, essa incumbência de conseguir tirá-los pouco a pouco, né, da zona de conforto. Mas bacana, é só isso que eu queria acrescentar mesmo. E, professor, pensando nesse retorno, professores e professoras, na verdade, né? Estava agora ouvindo a sua fala e matutando aqui. Tem muito estudante que está tipo, morrendo de saudade da escola, né? Será que esse vai ser um momento para, de repente, aproveitar essa energia, essa saudade, para tentar fazer uma coisa diferente? Ou toda essa energia vai ser direcionada de um jeito... não sei, sabe? Mas talvez seja, inclusive, um bom momento, né? Para tentar algo diferente. Eles vão estar com energia, eles estão voltando, eles querem a escola. Então, de repente, propor alguma... Talvez seja um momento legal para propor. Não sei se estou sendo muito ambiciosa, assim, no sentido de, meu Deus, Juliana, eles vão voltar todo mundo desorganizado, né? Não sei também, cada escola tem uma realidade, mas estava pensando aqui, de repente, eles voltando com esse gás, seja mais fácil de engatar alguma atividade diferente. Pensando até na gente, né, trancado em casa, quando a gente poder voltar a fazer festa, churrasco, as coisas assim, a gente vai, né? Então, pensando nos estudantes retornando presencial à escola, talvez seja um momento bacana de tentar fazer alguma coisinha diferente também. Patrícia, eu posso seguir aqui e aí depois eu chamo quem está com a mão levantada? Isso, Juliana. Beleza. Mantenham as mãos levantadas para a gente chamar depois. São só exemplos, né, rapidões aí de algumas atividades que eu fiz. Eu sempre faço pão com eles, mas eu percebi que só fazer o pão não era uma atividade investigativa, era simplesmente uma atividade prática. Então eu ia lá, eu fazia o pãozinho, sempre pedia para eles tirarem a bolinha e colocar aqui no copo, né? Eles ficavam, nossa, por quê, né, tal? Ou, ai, minha avó faz isso. E aí depois a gente só discutia por que essa bolinha subia. Só que isso, por si só, não é investigação, né? O máximo que é investigação seria pesquisar e procurar debater por que a bolinha subia. Fazer o pão é simplesmente seguir um protocolo. Eu não deixava eles pensarem por conta própria. E aí, eis que veio, né? A bolinha subiu
Eles explicaram por quê. A bolinha subiu porque na fermentação alcoólica produz álcool, mas também produz gás carbônico, que deixa a bolinha leve e flutua. Legal. Daí o que eu fiz para eles? Eu falei assim, ó, me prova que isso acontece na fermentação. Você falou que aconteceu, a gente viu a bolinha flutuando, mas eu quero que você construa um experimento que me prove que realmente a fermentação acontece a liberação de gás carbônico para essa bolinha flutuar. E aí aqui tem uma atividade muito parecida, acho que era no livro do 7º ou do 8º ano, 7º ano, do nosso caderno do aluno antigo. E aí tinha um estudante que lembrou de quando fez essa atividade e botou um experimento lá. Então ele fez um experimento com fermento biológico, água e açúcar, fermento biológico, água e sal. E aí ele viu que a bexiga encheu na que tinha o açúcar, o fermento e a água. E aí ele falou, olha, pelo visto, o fermento, que é uma levedura, que é algo que a gente já tinha discutido, não gosta de sal, gosta de açúcar. E aí eles vão debatendo. Esse outro aqui era um vídeo, mas eu não sei por que ele não estava rolando, eu acabei colocando como imagem. Essa é em outra escola, há alguns anos já também. Eles usaram esses saquinhos de juju, daí eles colocaram, um era fermento e água, fermento e sal e fermento e açúcar. E só esse saquinho que tinha o fermento, água e açúcar que ficou rígido, né, que ficou duro. Saiu um monte de bolinha e teve um grupo que tacou tanto fermento que o saco até explodiu na sala de aula, foi mó sujeira. Então eles viram, ó, só o fermento e a água não funciona. Fermento, água e sal também não. Então, de novo, aquele debate, né? E o açúcar? Para que o fungo, né? A levedura vai precisar desse açúcar? Né? E aí você vai, né? Instigando, você vai daí direcionando, você vai concluindo, fazendo esses fechamentos. Então, percebam que não é só fazer o pão, não é só fazer uma atividade prática. Nem toda prática é investigativa. Ela só passa a ser investigativa a hora que eu jogo para eles me provarem alguma coisa. Eu não falo, olha, pega isso e me prova. Não, eu só falo prova. Por exemplo, por que eles não usaram ovo aqui? Porque teve uma menina que falou, olha, minha mãe faz pão sem ovo. Então o ovo não é importante. Por que eles não usaram leite? Porque o pão que a gente fez não ia leite, então provavelmente não precisa do leite para acontecer fermentação. Então eles mesmos foram tirando ingredientes que eles julgaram não ser importantes. Se de repente nada disso funcionasse, eles iam falar, nossa, acho que o ovo era essencial, vamos fazer um outro com ovo. Tá? Tem grupo que fez com tudo, botou ovo dentro, né? Eu peguei alguns só para mostrar para vocês. Então percebam, né? Para a gente ver essa coisa da investigativa, tentem pensar em que momento você pode fazer essa provocação. Me prova que isso é verdade. Por que você está acreditando no que eu estou falando, né? Me prova aí, então, que eu estou falando é verdade. Beleza? O outro exemplo que eu trouxe para vocês é o da fotossíntese. E aqui a gente tem inúmeros exemplos, né? A pergunta, problema era, prove que um fator abiótico, qualquer fator abiótico, é essencial para a fotossíntese acontecer. Então, a gente fala dos fatores abióticos, né? Olha, luz, temperatura, água, enfim, fala de alguns fatores abióticos e eles, sozinhos, têm que construir experimentos e vocês veem que é tudo remoto, cada um na sua casa. Esse daqui fui eu que fiz para apresentar na primeira turma que eu fiz essa atividade, né? Como exemplo. Mas os outros, ó, cada um na sua casa. Então, esse daqui deixou uma regando com água, uma regando com vinagre e uma sem regar. E aí, obviamente, a que regou com água que cresceu. Essa daqui, ela regava com água fria, água da torneira e água quente. Esse daqui, tampei uma folhinha, né? Deixei sem a luz chegar e essa folhinha morreu. Aqui, ó, é um experimento que deu completamente errado. Então, não cresceu nem no escuro, nem na luz, nem regado. Tipo, ninguém cresceu, deu tudo errado. E aí eles debatem, provavelmente o feijãozinho já estava podre, né? Enfim, eles vão discutindo. E esse aqui é um experimento desse ano, da outra escola, né? Porque no Carolina eu não estou mais lecionando. Então, ela deixou ali uma com a luz branca entrando e colocou um plástico verde, né? Porque o que a gente... Olha aqui a física entrando, né? Tudo que a gente vê é a cor que reflete. Então, a planta precisa absorver luz, né? Ela é verde porque ela reflete o verde.
Então, se eu iluminar ela com luz verde, ela não faz fotossíntese, porque ela não consegue usar a luz verde, né? Ela consegue usar os outros espectros de cor. E também deu errado, porque as duas plantas cresceram completamente. E eu fiquei com uma cara assim de tipo, velho, o que eu vou falar, né? Eu não sei explicar isso. E a própria aluna pensou, ela falou, olha, prof, eu não sei, até peço ajuda para os professores de física. Aí ela falou, olha, eu acho que assim, como o plástico é verde, ele mesmo já está refletindo o verde. Então, os outros espectros de luz estão entrando. Então, a planta fez fotossíntese normal. Então, eu falei, putz, Marina, eu acho que é isso mesmo, faz sentido, né? Vou pesquisar e tudo mais. Ou, às vezes, eles colocam uma planta no sol e a planta no sol não nasce. E a planta no escuro super cresce, fica bem comprida e branca, né? Que é o oscilamento. Então, eles vão pesquisar, tipo, nossa, como que a planta no escuro cresceu tudo isso, mas a no sol não? Então, não sou eu que falo. Né? Eu simplesmente boto, olha, escolha um fator abiótico e construa um experimento na sua casa que prove que esse fator abiótico é legal. Um monte de gente esquece um grupo controle, então a gente já fala sobre o grupo controle de novo. A gente fala sobre a amostragem, olha, não é que nem essa daqui, né? Todas as plantas cresceram em todas as temperaturas de água. Tá, mas e aí? Eu posso ir lá e falar que eu tenho que jogar água fervendo na minha plantação de soja? Não é assim, né? Então, o quão quente estava, né? Você aferia essa temperatura, ela era controlada por um termômetro, né? A ciência ela é feita de uma certa rigidez metodológica. Então, a gente vai debatendo todos esses aspectos. E aí, a outra, que aí é uma atividade completamente no papel, que é a atividade sobre fake news, e pode ser realizada com qualquer professor, né? De qualquer atividade, que é você, em vez de você chegar lá e falar, olha, isso aqui é fake news, isso aqui é desinformação, isso aqui é informação, vocês recortam, né? Vocês trazem vários materiais de fake news, de informação e de desinformação, divide a sala em grupos, joga essas atividades e peçam para que aquele grupo, analisando o formato, né, a estrutura daquela notícia, a fonte veiculada daquela notícia, os autores daquela notícia, ensina a pesquisar numa plataforma Lattes se aquele cientista realmente existe, a pesquisar numa internet qual é a expertise, né? Não só a credencial, mas a expertise, a área de conhecimento daquele cientista. E os próprios alunos, eles vão identificar quem é desinformação, quem é fake news e quem é informação. E depois eles vão apresentar para a turma. Olha, a gente acha que isso aqui é fake news, porque, olha só, ele é veiculado desse jeito. Olha esse formato aqui, ó. Isso aqui é um formato clássico de fake news. Olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui é desinformação, tá vendo? É algo verdadeiro, só que está veiculado de forma a parecer outra coisa. Isso aqui é informação. Aí eles vão, por exemplo, descobrir que existem plataformas de checagem de dados, isso existe no mundo inteiro já, por conta dessa grande disseminação de desinformação e fake news. Então, não sou eu, professora Juliana, que chego lá e falo, isso aqui é fake news. Não, você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. O aluno tem que aprender a reconhecer o formato de uma fake news, aprender a reconhecer uma desinformação, aprender a reconhecer uma informação. E aí, mais do que isso, né, professor em férias, enfim, em curso, né? Comecei um curso lá no IFISP, que é sobre desinformação, e o ponto lá, pelo que eu entendi, não obviamente que essa parte é importante de desenvolver no aluno, mas é desenvolver no aluno a credibilidade nas instituições. Então, em quem ele tem que acreditar? Se eu, Juliana, vir e falar uma coisa, ele tem que acreditar em mim ou no Butantan, por exemplo, né? Sobre vacina. Obviamente que é no Butantan do que na professora Juliana, porque apesar de eu ter credenciais, sou professora, né, tenho formação, sou da área, mas eu não tenho expertise, eu não trabalho com desenvolvimento de vacina. Então, o aluno tem que começar a entender os formatos, a diferenciar e quem está veiculando essa informação, tá? Então, uma pesquisa científica feita por uma pessoa tem o mesmo peso do que uma pesquisa científica feita por 50 pessoas, enfim, da onde elas são, qual é a formação delas, né? Então, jogar isso tudo para o próprio aluno refletir. Não a gente chegar lá e ficar dando lição de moral, né? Isso aqui é de mentira, isso aqui é de verdade. Porque muitas vezes a gente cai em fake news e a gente cai em desinformação, né? Então, inclusive, é uma atividade bem boa para nós mesmos.
E aí eu já abro para vocês falarem, só para eu concluir, para a gente ficar só conversando. Eu trouxe um slide bem rapidinho sobre a avaliação, porque não adianta de nada a gente fazer abordagens tão diferentes, uma educação aí tão voltada a ser transformadora e continuar com uma avaliação tradicional, tá? E aí aqui são 2 conceitos também que a gente erra bastante. Prova é uma coisa, avaliação é outra. Então a gente não pode mais chamar de avaliação mensal, é prova mensal, prova bimestral. Porque a avaliação é todo o processo que aconteceu no bimestre, no semestre, no ano, né? Enfim, no ciclo. Então, para a gente começar a avaliar essas atividades investigativas, um ponto importante é a visão positiva do erro. Então, o aluno ele tem que entender que se ele errar, ele não vai perder nota por isso, porque não tinha um certo a se chegar. Ele tem que participar das etapas, ele tem que contribuir com o grupo, ele tem que dialogar, ele não pode ficar arranjando treta com todo mundo, enfim, toda aquela coisa de trabalho em grupo de sempre. Então, a gente vê o erro como algo positivo. Inclusive, existe uma revista científica que só publica erros, porque o erro de um cientista evita que o próximo cientista cometa o mesmo erro. Então, errar é legal, errar é importante, tá? É muito importante errar. É diferente de não fazer, é diferente de ficar parado, né, de não fazer o trabalho. Agora, errar é super importante. Um feedback que eu acho que para a gente no estado é a coisa mais difícil, o perfeito seria dar esse feedback individual. Olha, você estava aqui, você avançou para cá, então aqui eu realmente não sei dar uma resposta, assim, do jeito perfeito, né, de como fazer, com a nossa demanda de alunos bem grande, nossas salas são muito cheias, mas dá algum retorno, então na hora desse apanhado geral, dessa finalização, retornar, né, explicar, e ela tem que ser dinâmica e processual. Então, considera o conhecimento prévio do aluno, a realidade onde ele está inserido, e não só aonde ele chegou, mas aonde foi o ponto de partida dele, né? Tem aluno que já lança muito mais na frente, já sai na corrida quilômetros na frente. Então, ela tem que ser dinâmica e processual. E aí eu proponho, né, sugiro algumas ferramentas. Então, você pode fazer uma autoavaliação do aluno para ele mesmo, do grupo avaliando os membros, você observando, uma avaliação do produto final, ele dando certo ou dando errado, ele foi coerente com a proposta, ele apresentando oralmente, as provas, construir um portfólio de cada aluno, enfim. O importante é a gente refletir sobre a nossa prática e toda vez que a gente encontrar algo diferente, algo que possa ser melhorado, a gente tem que ter essa humildade de reformular o que a gente faz. E é isso, então eu vou deixar vocês falarem, né? Mas só para eu encerrar, eu passo aqui meus dados para quem quiser entrar em contato, meu e-mail. Para o pessoal de Bio, esse curso aqui da Unicamp foi o produto final do meu mestrado, é um curso gratuito. Então, se vocês tiverem interesse em fazer, lá eu discuto um pouco mais sobre abordagem investigativa, são vídeos bem curtinhos, tá? De outras disciplinas que quiserem fazer também, estão super convidados. E finalizo com mais uma frase, né? Que só desperta a paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Então, sigamos todos muito apaixonados pela educação. Juliana? Oi. Oi. Vou abrir aqui. Muito bom, nossa, excelente, parabéns, viu? Obrigada. Eu gostaria só, antes de passar a palavra, acho que o Elias, né, que está com a mão levantada, rapidão, só fazer um amarrado, né, com aquilo que nós tratamos o ano passado com eles, dentro da matemática, essa abordagem investigativa, eu acho assim, que todos já perceberam isso, né? Mas é só para a gente sistematizar mesmo e fazer esse amarradinho. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a modelagem matemática, nós utilizamos dessa abordagem, né, investigativa na modelagem, né? E uma outra situação também que aconteceu o ano passado, numa atividade que agora me veio na cabeça, não sei se todos lembram, é uma atividade bem simples, né, onde os alunos tinham que chegar na condição de existência de um triângulo, mas eles não sabiam, né, onde que eles iam chegar. E aí, a partir de pedaços de canudo, a gente dava, né, oferecia a eles canudos de 3 medidas diferentes, em situações diferentes, e eles tinham que chegar nessa condição, né? Então, é diferente de você informar o aluno
qual é a condição de existência de um triângulo. Então, quando você... Esse é o meu entendimento, tá? Por favor, me corrija se estiver errado. Quando você informa o aluno da condição de existência de um triângulo, você está dando pronto para ele, né? Não dá oportunidade dele pensar, dele chegar nessa conclusão. Então, eu acho muito bacana que, assim, dentro mesmo do nosso material, tem atividades que a gente pode tornar essas atividades investigativas, né? Então, antes de informar o aluno naquilo que ele vai chegar, é deixar ele pensar, ele explorar para que ele chegue naquele produto final, naquilo que a gente já sabe onde vai dar, né? E isso acho que torna muito mais significativo. Então, dentro da matemática, trabalhar com essa abordagem investigativa é muito importante, né? Se a gente pegar dentro da história da matemática, a humanidade ela precisou de construção, de investigação para se chegar na matemática, nesse modelo que nós temos e não está acabado. Então, eu penso que para os professores de matemática que estão aqui, faz também muito sentido isso. Então, é só a minha colocação aí dentro da matemática e pensando nessa abordagem, que eu acho perfeito dentro da sala de aula. Juliana, muito obrigada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque nós tínhamos várias mãos erguidas e eles baixaram. Mas eu lembro que tinha o nome do Elias e Janaína. Por favor, contribuam, isso é muito importante para nós. O Marcos levantou a mão agora. Pode falar, Marcos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, professores. Juliana, é incrível isso que você está fazendo aí. Eu sou um aluno de mestrado também da Unicamp e na Faculdade de Educação, né? E estou investigando como é que as pessoas aprendem. Então, meu trabalho, meu projeto está voltado a isso, né? Como é que pessoas aprendem? Eu usei, nesse bimestre aqui, uma atividade de matemática, né? Eu estou professor de matemática, né? A busca de sinônimos para resolver os problemas. Então, eu construí os problemas e algumas palavras ali precisariam ser buscadas, os sinônimos para a identificação das operações matemáticas. E foi bem interessante isso. Eu queria, não sei se essa visão na resolução de problemas, ela está dentro disso, você consideraria isso investigação, né? A busca de sinônimos, para daí entender que aquele sinônimo se referia a uma determinada operação matemática, seja multiplicação, adição, subtração, enfim, e daí eles partindo para resolver o problema. Marcos, eu acredito que sim, desde que você não fale para eles que aquilo é um sinônimo para aquela determinada operação. Sim, né? não, eles tinham que descobrir qual era a palavra que estava no problema, que palavra aqui no problema que tem um sinônimo que leva à condição de você entender qual é a operação. Era isso que eles tinham que fazer. Isso, não, perfeito, é investigativo sim, é uma resolução de problemas. Porque você não deixa claro a operação, né? Ele que tem que ir lá, daí ele tem que pensar, nossa, tá acontecendo isso, então eu tenho... Até pensando aí na atividade da fotossíntese ou da fermentação, dá para a gente, por exemplo, construir um gráfico, né? Olha, eu boto mais fermento, o pão cresce tanto, eu boto menos, cresce tanto. E aí ele consegue pensar e construir, né? Qual é a fórmula que eu chego naquele gráfico? Né? O que é meu X, o que é meu Y? Então, mas é muito legal, eu adorei essa área de pesquisa. Legal. Obrigado. Janaína, pode falar. Oi, na verdade eu acho que o trabalho que eu faço não é tão investigativo, mas complementaria a atividade que o outro professor comentou sobre o volume dos sólidos. Eu trabalhei com eles em transformação de medida, deles criarem uma medida cada um para si. Então, em grupo, eles criam uma medida
e eu pedi para eles medirem a carteira, medir a arquibancada da escola. Então, aí eu já também trabalhei o porquê eles perceberam que quem criou uma medida muito pequena ficou difícil de medir uma coisa muito grande. Eles perceberam, tipo, o porquê existem medidas que medem coisas maiores, coisas menores. E eu pedi para eles medirem com uma medida convencional também. E aí, no final da atividade, sem eu falar nada, eles, para ser mais rápido, eles pegaram a medida maior e aí transformaram na medida deles, que eram bem menor. Então, eles mesmos fizeram a transformação de medida sem eu pedir. Que foi o resultado que nem eu estava esperando. Eles já fizeram a transformação e me falaram como fez essa transformação. Eles foram empreendedores, Janaína. Então. E aí eles compartilharam, né? Então, isso foi muito legal. Mas também é uma atividade que complementaria a do volume. Então, talvez, se ele não tivesse a dificuldade aí de transformar a medida, talvez ele criando uma medida e se vendo ali dentro do processo, eu acho que fica muito mais fácil dele interagir. Mas é investigativo sim, viu, Janaína? Ai, que bom. E eu adorei a aula de hoje. E queria falar assim também que uma coisa muito importante que eu percebi para todos esses processos é a curiosidade do aluno. Muitas vezes o professor ele é o culpado de cortar a atividade do aluno. Eu sei porque professora de matemática, todo mundo já deve ter uma professora que um dia na vida falou, não, faz desse jeito, ou é desse jeito que faz. E eu tento sempre falar para eles, como você fez? Tenta fazer de uma outra maneira. Como é que foi feito isso? Façam da maneira que vocês acham. E aí a gente vê como é que foi feito o pensamento deles, né? Porque eu acho que essa quebra de curiosidade e de criatividade na escola acaba emoldurando eles para não pensar por si só, né? Não ter essa prática da investigação. Sim. Janaína, eu vi um negócio, acho que no Facebook, inclusive, que era assim, né? Era uma conta, acho que era um numeral, eram 3, assim, sei lá, 138 mais 120. Como você faz essa conta, né? Explique o passo a passo da sua conta. E aí as pessoas iam comentando e cada um faz a conta de um jeito, né? Eu somo isso com isso vai dar isso, não sei o quê. E aí o estudante é a mesma coisa. Então você, professor, faz aquela conta, aquela soma, aquela multiplicação de um jeito mental, né? Numa organização mental. E o estudante faz de outro, completamente diferente, e chega no mesmo resultado. Então, isso que você falou de entender o passo a passo dele, né? Para ele explicar como ele fez, é incrível. Tá certo também. É maravilhoso. Que bom, muito obrigada e muito obrigada pela aula, que foi ótima. Juliana, vou ler algumas contribuições aqui do chat, tá? Eu não consigo ver o chat. Eu vou ler para você. O pessoal está elogiando, dando parabéns. Obrigada. A professora Adalberto fala da possibilidade da aula invertida, da aula interdisciplinar. E a professora Numayassi fala dar vazão à criatividade do aluno. Isso é muito importante. Mais alguém quer contribuir? Eu achei muito bacana essa abordagem, né, da investigativa e os exemplos que foram trazidos também no dia de hoje. Eu penso muito aí como encaixar isso dentro do ensino da matemática, foram trazidas as explanações e bacana, acho que acrescentou muito, né, para mim, e com certeza é algo que eu vou estar utilizando agora nesse segundo semestre com maior afinco, né, com maior avidez. Então, só quero agradecer essa contribuição mesmo, foi muito boa essa pauta de hoje, gostei muito. Tá? Parabéns a Juliana aí pela explanação, pela abordagem e pelos, né, exemplos que você trouxe aí para a sua turma de biologia, né? Foi muito bacana, muito interessante, né? A abordagem que você vai trazendo sobre determinado tema, me prova isso. Como vocês vão fazer, né? É por conta de vocês. Então, eu achei bem legal isso daí. Gostei muito e penso também implementar, né, isso daí agora nesse segundo semestre, com certeza. Bom, então era mais isso que eu queria comentar. Nós estamos já há alguns minutinhos e eu acho que eu vou finalizar, tudo bem? Juliana, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Participação excelente.
não é se está falando da fala também da Juscelene, é porque nós já fizemos um estudo, vários estudos, na verdade, no ano passado, falando da abordagem investigativa. Então, o pessoal da matemática já vem estudando junto com a gente, né? Porque antes os grupos eram separados e agora nós estamos com as duas áreas, né, juntas. Então, é exatamente isso que a gente busca. Nesse momento, nós estamos estudando. E o bacana é, depois de tudo isso, claro que não tem limite o estudo, como que eu posso pensar na minha aula? Claro que a gente sabe das particularidades de cada escola, a gente entende tudo isso, mas o momento é esse. Nós sempre dizemos aqui, Juliana, nós estamos estudando junto, estamos aprendendo junto, e vocês têm experiências assim maravilhosas para compartilhar com a gente. Por isso que a gente, sempre que possível, está trazendo a prática, porque nós entendemos a teoria como sustento das nossas ações, mas nós gostamos de ver aquilo que nós estudamos acontecendo também. Então, obrigada a todos, e qualquer dúvida, entre em contato. É isso. Um abraço para todos. Muito obrigada, Juliana, foi ótimo. O pessoal gostou bastante, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Obrigadão, gente. Precisando, só chamar.